promoção que paga mais 2. Você não quer uma água? Tá, toma. Tchau. Então. E aí, muito bom, né? Você não tinha uma água. E agora você tem uma água. Ah, eu sei. Eu sou muito sortuda dele ter passado aqui, né? Ainda mais com aquela promoção. Sorte? Não. Isso não é sorte. Olha só. Você não tinha uma água. E você queria uma água. Aí, de repente, aparece uma água. Entendeu? Ah, entendi. Nossa, você tem razão. Eu sou tão ingrata, né? Deixa eu lá agradecer o Wesley, tá? Ó, César. E aí, galera, Deus fala com a gente? Marca Será que do Deus responde Você deu a bundada. às nossas necessidades? Será que Deus, sei lá, faz milagres? Esses dias eu estava passando lá em Campinas, indo para casa. Muito pro menino. Eu confesso que eu fiquei tentado a entrar. Eu vi um letreiro assim, desse tamanho numa igreja. Aqui tem milagre, vem e vê. Eu falei, caramba, o negócio é lá, o negócio chega mesmo. Quase que eu entrei, eu estava precisando de um milagrezinho na minha vida. Quase que eu entrei, eu estava em cima da hora e tal. Mas enfim, será que Deus fala com a gente? Eu tinha muita crise com isso. Eu cresci na igreja e tal, e eu ficava vendo os caras lá falando, pô, Deus falou comigo hoje, pô, Jesus fala comigo, Jesus falou comigo, pô, eu orei, pô, senti Deus falando comigo e respondendo a minha oração e tal. Eu ficava, caraca, velho, ou esses caras são muito doidos, ou então tem alguma coisa errada comigo, velho, porque não acontece essas palavras comigo aí, de Jesus falar comigo e tal, eu não escuto esse cara, como é que é a voz de Jesus e tal. Eu ficava viajando assim, bom, será que como que é isso, né? Sei lá, vai vir uma voz, estou andando na rua, estou lá ouvindo alguma coisa, né, no fone, e de repente interrompe a música e vem uma voz, Pedro, eu estou te ouvindo. Eu ficava assim, viajando, caraca. Várias vezes eu, antes de dormir, orava assim, Jesus, fala comigo no sonho, então. Deixa eu pelo menos ver que parada é essa, você falar comigo. Eu ficava nessa loucura, esperando Jesus falar e tal. E aí até eu ter entrado em crise mesmo. Acabou que eu entrei em crise em relação a isso. Eu falei, essa parada, velho, é mentira, sei lá, não existe esse negócio. Deus não fala comigo, Deus não fala com a gente. Já tentei um monte de vezes, já pedi um monte de coisa, ele não responde nada, ele não vem nada e tal. A gente está na terceira e última mensagem da nossa série. Nós falamos no primeiro dia que Deus é um ser totalmente diferente de nós, né? Totalmente diferente. Ninguém pode ver quem é Deus face a face, porque senão é fulminado. O tamanho é a santidade de Deus. Mas a boa notícia é que Ele decidiu se fazer um de nós, em Jesus, tomar o nosso lugar e então abrir uma conexão com Ele, através daquilo que Jesus fez por nós. E nós conversamos um pouquinho na semana passada, que isso não foi pelo nosso merecimento, e não tem nada que a gente pode fazer para merecer isso. Ele fez, ponto final, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama. Ele falou, eu quero tomar o lugar dessa galera, e eu vou morrer por eles. Eles não têm condição nunca de fazer nada para isso acontecer novamente, para novamente abrir uma possibilidade de retorno, de relacionamento. Ele olhou para nós e viu um bando de gente morta para o infinito, eternamente. Um bando de gente entregue à desgraça. E ele falou, não, tem um povo aí que eu amo, que eu quero trazer de volta para mim. E mesmo que eles não estejam nem aí para mim, eu vou lá fazer isso por eles. Eu vou tomar o lugar deles, eu vou pagar o preço da rebelião deles. E ele fez isso na cruz, como nós conversamos na semana passada. E aí, a gente está vivendo uma era, um período da história, em que as coisas estão sendo restauradas por Ele, por Jesus. A ressurreição dele abriu essa nova era na história, onde a minha vida, através da vida dele em mim, do Espírito Santo em mim, está sendo restaurada. Coisas que não
não pertencem à natureza de Jesus, mas que estão na minha natureza, estão sendo substituídas pela natureza dele. Isso vai acontecer até o dia em que ele voltar. E aí, plenamente, nós seremos restaurados. Plenamente, nós seremos idênticos, iguais a Jesus, iguais à vida dele. É isso que está acontecendo na história. Só que, nesse período da história, eu preciso ouvir Deus. Como pode um relacionamento, né, sem as duas partes trocar ideia, sem as duas partes se relacionarem, sem as duas partes conversarem, sem eu falar e obter resposta, né? Porque senão é horrível, né, a gente falar sozinho. Eu falo sozinho de vez em quando, mas cada doido com a sua mania. Mas é horrível ficar falando o tempo todo sozinho. E principalmente falando com Deus e nunca vi resposta nenhuma. Eles não conhecem Gollum. E aí, será que Deus fala com a gente? O Gollum. E se ele fala, Ele conversa com como ele. ele fala? Será que Deus responde aquilo que a gente conversa? A maneira que a gente tem mais conhecida de falar com Deus é através das nossas orações. Será que Deus responde às nossas orações, aos nossos pedidos? No filme. A gente acabou de ver aqui Do Hobbit? Já. uma encenação, um sketch que retrata um pouco isso. E aí, Jesus, você ainda faz aqueles milagres que a gente lê na Bíblia, né? No filme, Abriu o mar no filme é da vermelho, hora. passou um monte de gente no meio dele, olha que loucura. Ressuscitou bem mais colorado mortos, no filme. colocava a mão nos caras lá, os caras levantavam, Apesar que no filme gente ainda não que já podia tá andar e colorado. sair andando. Jesus, você faz isso e tal. Tem uma história na Mas ele Bíblia não fez, magrelo. que mostra que não é de hoje essa parada de querer ouvir Jesus, de querer sentir Ele da nossa maneira. Um texto que se encontra lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 ao 35, se você trouxe sua Bíblia aí, abre. É uma história bem legal em relação a essa coisa de perceber Jesus, de perceber a presença de Jesus. Porque a grande crise que eu tenho, muitas vezes, é de não conseguir perceber essa presença de Jesus que as pessoas falam e tal. Todos vocês aqui, será que vocês vivem assim? Bom, vocês conseguem perceber Jesus e tal? Pô, me ensina como é que é esse negócio, porque tem hora que eu não consigo perceber Jesus. Tem hora que eu abro a Bíblia e tal, tem hora que eu oro, eu não consigo perceber Jesus. E aí tem uma história na Bíblia que aconteceu com dois malucos lá, que eram discípulos de Jesus, que eles, num determinado momento da vida deles, eles também não conseguiram perceber a presença de Jesus. E essa história, ela se passa após o acontecimento de morte de Jesus. Jesus havia então morrido em Jerusalém, estava uma agitação em Jerusalém por causa desse acontecimento, né? Foi o acontecimento, a morte de Jesus, a cidade estava cheia e tudo mais e tal, e Jesus morreu. E aí essa história que eu vou ler, ela se passa então nesse momento, nesse contexto. Jesus acaba de morrer, e aí está acontecendo isso aqui que a gente vai ler agora. Lucas 24, 13 diz assim: naquele mesmo dia, ou seja, no dia da morte de Jesus, dois dos discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, contexto aqui, para a gente entender. Jesus acabou de morrer, dois deles aqui, dois dos seguidores de Jesus, estavam saindo de Jerusalém e voltando para a cidade deles, que ficava a 11 quilômetros, Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, olha o detalhe agora, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Tenta visualizar essa cena. Olha que troço doido. Ele lhes perguntou, Jesus perguntou para os caras:
sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Vai perguntar. Eu imagino que esse cara, tipo assim, cara, você é doido? Tá fazendo essa pergunta pra gente? Porque olha só a resposta deles. Um deles lá, chamado Cleópas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí, ó Jesus, que coisas? O cara acabou de morrer, estava uma confusão louca lá em Jerusalém. Jesus, o que aconteceu? E aí, continua. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Mas eles estavam conversando com Jesus. Ué. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, de todo o Jesus povo. tá morto. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E aí Jesus disse para os caras: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Olha que doideira que está acontecendo aqui. Jesus está conversando com os caras não estão reconhecendo que é Jesus. Jesus não está de máscara, não está, é Jesus. Ok? Não está enrolado num pano, com a múmia e tal. É Jesus. Está conversando com os caras. O que aconteceu? Aí os caras contou tudo. Oh, você é doido? Só você que não sabe o que aconteceu. Não, o que aconteceu? Eles falaram, foi crucificado. Aí Jesus, é o resumo da Bíblia mais rápido da história. Jesus, ele contou, narrou o Antigo Testamento todo, assim, desde a criação até o que os profetas falaram a respeito do que ia acontecer com Jesus. Tipo assim, agora, lembra tudo aquilo que eu já falei para vocês quando eu andava com vocês, que ia acontecer isso, mas que eu ia ressuscitar. Contou isso tudo e os caras continuaram assim. Os olhos deles não conseguiram ver que era Jesus. E aí continua o texto. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, para Emaús, para a cidade deles, Jesus fez com quem ia mais adiante. Jesus continua andando. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Aí o negócio começa. Quando estavam à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu. Os caras deram mole. Os caras caminharam 11 quilômetros com Jesus. Caminharam 11 quilômetros, imagina caminhando, horas. Não reconheceram. Reconheceu, Jesus foi embora, sumiu. Imagina a raiva que deu dos caras. Né? E era ele. Os outros, os 7 vezes. Levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os outros discípulos, e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles. Olha só, o que aconteceu com esses caras aqui? A gente está zoando os caras e tal, mas é um negócio também que aconteceria com a gente. O sonho tinha acabado. Os caras viveram com Jesus pessoalmente durante alguns anos. E de repente, viram Jesus morrer. A teologia diz que esse retorno deles para casa significa literalmente algo como assim: bom, o sonho ficou para lá, acabou, vamos voltar para casa, esquecer esse negócio aí. Os dois discípulos de Jesus. E aí então Jesus aparece para os caras, e o texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Algumas pessoas falam que foi Jesus que fez isso.
fez isso pelo o estudo da língua original do texto grego, que mostra que coisas fizeram os olhos dele não reconhecerem Jesus. E no final, a partir de um ato de Jesus, os olhos deles são abertos então, e eles reconhecem Jesus. Mas a grande pergunta que cabe aqui é: o que fez com que os discípulos não reconhecessem Jesus? Eles eram humildes. E a pergunta hoje é: o que faz com que nós não reconheçamos a presença de Jesus, a voz dele, ele conversando com a gente? Jesus estava conversando com os caras, Jesus conversou com os caras durante muito tempo. Jesus não mudou de voz, não era uma pegadinha, não era aquela parada do pacto. Jesus estava conversando com os caras, e eles não reconheceram. Tudo que a gente prega, tudo que a gente fala é sobre Jesus, que é real e que vive. Só os ninjas. Quantas experiências nós já tivemos, tal, de emoção e de tudo mais, e não sei o quê. E aí, por que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não conseguimos sentir Jesus, a presença dele, ouvir, ver ele respondendo aquilo que a gente pede? Por que isso acontece? Eu queria hoje aqui só dar uma ênfase ao porquê disso não acontecer, que é o que fica muito explícito aqui nesse texto, do porquê que os discípulos não reconheceram Jesus. Sabe por que os discípulos não reconheceram Jesus? Porque eles tinham uma pretensão no coração deles, já traçada, sobre o que Jesus faria por eles. O texto fala que, enquanto eles conversam com Jesus e contam para Jesus o que aconteceu em Jerusalém, num determinado momento, eles dizem assim: nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Os discípulos já tinham no coração deles um pedido, ou algo que eles esperavam em relação a Jesus. A gente esperava que Jesus seria o Messias que ia trazer a redenção para Israel, já. Na hora que a gente achava que deveria acontecer. E isso não aconteceu. Ele morreu. Morreu. E aí isso fez com que os discípulos não reconhecessem Jesus. Porque eles já tinham traçado no coração e na mente deles o que eles queriam de Jesus. Sabe o que não faz com que eu e você reconheçamos a presença de Jesus e escutemos a voz dele? Porque a gente só quer ver e ouvir aquilo que já está no nosso coração e na nossa mente. A gente já tem na nossa mente, no nosso coração, as respostas que nós queremos obter de Jesus. E aí, quando isso não acontece, e na maioria das vezes, dependendo do nosso relacionamento e intimidade com Jesus, não vai acontecer. E aí, é mais fácil eu falar que Jesus não me ouve, que Jesus não fala comigo, que Jesus não responde minhas orações. Me dá água. Então, aquilo que atrapalha a gente de conhecer, de ouvir, de ver, de sentir Jesus, é porque os nossos olhos são cegados pelas nossas pretensões. Todos nós aqui temos um monte de sonho, né, de projetos, tal. Eu tenho várias coisas que eu queria ter, que eu quero ter. E, obviamente, eu tenho uma tendência de, nas minhas orações, pedi-las. Né? Jesus, estou querendo isso, me ajuda nisso, faz isso por mim e tal. Eu acredito que a maioria de vocês aqui que
ora, reza e tal, faz isso, pede as coisas para Jesus. Acontece que existe um perigo muito grande nisso. O perigo é que a gente já tem traçado na nossa mente as respostas que nós queremos. E aí, quando elas não vêm, quando a coisa sai um pouco daquilo que nós planejamos, a tendência é os nossos olhos serem cegados e a gente não consegue perceber Jesus, não consegue ver Jesus. O que os discípulos estavam querendo de Jesus era algo muito grande. Trazer novamente o reino, ou restaurar o reino a Israel, era algo muito grande. Era de fato acabar ou restaurar totalmente, plenamente todas as coisas. Acabar com aquilo que o pecado causou. Que é o que nós pregamos, que nós esperamos. Nós esperamos esse dia em que Jesus voltará e Ele... Aqui eu queria dar uma explicação, abrir um parênteses aqui a respeito do que é isso que nós chamamos de Israel. Israel, no Antigo Testamento, estava relacionado com um povo específico que Deus escolheu para se relacionar com Ele. Através de Jesus, isso deixou de ser algo limitado aos judeus e passou a ser expandido e acessível para todos, não mais para os judeus. Só que as Escrituras muitas vezes tratam esse povo de Deus, que não são apenas os judeus, como o Israel de Deus, que é o povo que Ele vai restaurar plenamente quando Ele voltar. Era isso que os discípulos estavam esperando que acontecesse. O Messias ia vir e ia restaurar plenamente todas as coisas, que é o que nós esperamos. Mas Jesus, Ele não veio apenas para restaurar Israel, o povo judeu. Ele tinha mais um povo, ele tinha mais missão do que apenas isso. E não foi naquele dia da morte dele, e ressurreição dele, que Israel foi restaurado. A gente ainda está esperando isso acontecer. Mas olha o tamanho da pretensão daqueles discípulos. Era isso que eles queriam. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer que muitas vezes existem coisas na nossa mente de tamanhos absurdos que nós queremos de Jesus e que nos atrapalha a ver pequenas coisas que Jesus faz. Quantas vezes você já agradeceu porque você saiu da sua casa e chegou aqui hoje sem acontecer nada com você? Acontece coisas com pessoas que saem de casa e vão para algum lugar. Acidentes acontecem, pessoas são assaltadas, enfim. Você agradece a Deus porque você fisicamente está bem, você não tem nenhuma doença. Pessoas adoecem. Você agradece a Deus porque você tem coisas para comer. Pessoas sentem fome do nosso lado. Mas infelizmente, o que está na nossa mente a respeito daquilo que nós queremos ouvir de Deus, muitas vezes nos atrapalha de enxergar que Jesus fala com a gente o tempo todo. Que Jesus responde às nossas orações o tempo todo. Que Jesus se relaciona com a gente o tempo todo. O tempo todo. Você tem conseguido perceber isso? Confesso que muitas vezes eu não. Muitas vezes o que está na minha mente e no meu coração são coisas grandes demais que me atrapalham de enxergar que Jesus fala comigo e se relaciona comigo o tempo todo. Mas então, você pode me mostrar um incrível? Tá, incrível. Eu quero ver algo incrível, sabe? Que nem Moisés quando ele abriu o mar vermelho. Ou que tal, da próxima vez que eu estiver dirigindo para ir para a faculdade, eu aperto a buzina, os carros se separam e eu passo entre eles livremente. Isso não seria incrível? Seria incrível, mas olha, eu tenho uma ideia melhor. Se você ficar com os olhos bem abertos. Sim. Ei, oi, você deixou sua carteira cair. Nossa, obrigada, sem problemas. Então, mas é que eu quero ver
Delmar, quer ver uma árvore? O quê? Olha, Zé, se você não consegue viver nas pequenas coisas, como você vai viver nas grandes? Você tem visto Deus nas pequenas coisas? Você tem visto Deus nas pequenas coisas? Existe uma probabilidade muito grande de que, se nós não enxergarmos Deus nas pequenas coisas, a gente não vai enxergar nas grandes coisas. O texto diz que os olhos dos discípulos não foram desvendados ao ouvir Jesus explicar, vírgula por vírgula, tudo que deveria acontecer. Era quase que precisava Jesus desenhar. Vou desenhar para vocês entenderem, já que estou contando e tal. Mas sabe que horas que os discípulos perceberam que era Jesus? Na ceia. E a ceia tem um significado por trás muito interessante. Só sentava para comer junto quem tinha intimidade. A ceia era um lugar de maior intimidade. Foi no lugar de maior intimidade que os discípulos reconheceram que era Jesus. Eu queria terminar dizendo: quem não tem intimidade nunca vai reconhecer e sentir a presença de Jesus. E a boa notícia é que Ele quer ter intimidade com a gente. Isso faz parte da graça dele. Jesus quer ter intimidade com a gente. Agora, existe uma resposta que nós devemos dar para esse chamado de Jesus em ter intimidade com a gente. E a resposta nós damos com a nossa vida. Mais uma vez, nós não damos essa resposta tentando ser bons, mas confessando diante dele de que: Jesus, eu quero me relacionar com o Senhor. Não sei por onde isso vai começar, eu não sei como, mas eu quero me relacionar com o Senhor. Para aqueles que nunca tiveram oportunidade disso, para aqueles que talvez isso que eu estou falando aqui é algo muito novo, muito difícil até de compreender e tal, na verdade é simples. Jesus, aquele que morreu e ressuscitou no seu lugar, quer participar da restauração que Ele tem para fazer na sua vida. E Ele faz isso através do relacionamento dele com você, tendo intimidade. De fato, não são todas as vezes que eu consigo perceber, sentir, ouvir Jesus, mas são os momentos de maior intimidade, de maior busca por intimidade que eu tenho, é que eu consigo perceber. São momentos em que eu estou sozinho no meu quarto, eu vou para algum lugar, levo a minha Bíblia, começo a ler, fecho meus olhos, começo a falar com Deus. Por mais louco que isso possa parecer para você, nesses momentos eu consigo sentir Deus e ouvir a voz dele aqui no meu coração. Não precisa entrar em crise, eu nunca ouvi a voz de Deus, não sei como ela é, qual tom tem, não é disso que eu estou falando. Mas o discernimento que vem, coisas que Ele coloca na minha mente, faz com que eu perceba: isso não vem de mim. É Jesus que está falando. E é dessa forma que Ele quer se relacionar com cada um de nós, pessoalmente. Isso não tem a ver com tempo de igreja. Isso não tem a ver com você hoje tomar a decisão por querer isso na sua vida. Isso é algo acessível para todos que querem ter intimidade com Jesus. E olha, a melhor coisa que existe no mundo é poder sentar para preparar sua agenda, por exemplo, seus projetos, decisões que você tem que
sozinho, sem ninguém, você fechar seus olhos e se relacionar com Jesus. Você abrir a Bíblia, começar a ler, e de repente vem uma coisa que parece assim, caramba, esse troço nessas páginas todas era isso aqui que eu precisava, está vindo para mim. É Jesus falando com você. É Jesus se relacionando com você. Mas eu queria, além disso, de te desafiar a buscar, a ter essa vida de intimidade com Jesus, porque Ele já fez tudo o que era preciso ser feito para isso se tornar real. Eu queria também te desafiar a você começar a perceber Jesus nas pequenas coisas. Perceber Jesus em tudo que Ele já fez por você, pessoalmente. E não esperar nada maior, porque o maior já foi feito. A maior coisa, o maior milagre que Jesus poderia fazer não é ressuscitar alguém, não é mandar alguém, um aleijado, andar, não é abrir o mar. O maior milagre que Jesus poderia ter feito e fez foi pegar um bando de gente rebelde e distante dele, e através da sua morte e da sua ressurreição, abrir novamente um caminho de relacionamento entre nós e Deus. Esse foi o maior milagre, porque isso tem a ver com eternidade. Jesus ressuscitou pessoas, sim, mas que voltaram a morrer. Você já pensou nisso? Nós encontramos lá, de fato, Jesus ressuscitando Lázaro. Mas Lázaro morreu de novo. Porque o maior milagre já foi feito. E é aquele que tem a ver com eternidade. Então, eu queria fechar essa série hoje aqui dizendo: Deus não está morto. Ele vive, Ele é totalmente diferente de nós. Mas Ele se fez um de nós, porque Ele queria se relacionar com a gente. Ele fez isso pela graça dEle. A gente nunca vai merecer isso. Nada do que eu faço faz Deus me amar mais. Nada do que eu faço faz Deus me amar menos. E Ele se relaciona comigo nas pequenas coisas, em alguns momentos também em grandes coisas. Mas o que Ele quer é se relacionar com a gente em intimidade. Vamos orar?